Hoje eu quero falar sobre Zacarias, o Espírito Santo na vida e ministério de Zacarias. Eu entendo que se ele está na vida de alguém, esse alguém vai ser despertado por ele para o ministério, ou seja, para o serviço de Deus. E se tem algo que nós precisamos reconhecer cada vez mais, que nós fomos salvos não somente para irmos para o céu, não para sentir gozo, que é maravilhoso, mas nós fomos salvos para servir. Ministério parece um nome bonito, né? Ministério, Minas Energias, ministério não sei o quê. Ministério na Bíblia é serviço. Então, quando nós falamos aqui, o Espírito Santo na vida e ministério de Zacarias, estamos falando também de muito serviço. O profeta Zacarias era contemporâneo do profeta Ageu. O contexto histórico dos séculos, o contexto histórico dos capítulos 1 a 8, ocorreu provavelmente no período de 520 a 518 a.C., logo após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, como sabemos, durou 70 anos. O grande destaque sobre o Espírito Santo está no capítulo 4, verso 6. É citado também em 6:8, e eu vou ler. Zacarias 6:8. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram da terra do norte, ou seja, da Babilônia, fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Eis que aqueles judeus que saíram da terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Ou seja, mesmo estando ali durante tanto tempo, mas eles estavam também sob a influência do Espírito Santo, e de alguma maneira isso deixaria também um legado na terra do norte. Outra referência está em 7:9, e essa referência ela é um tanto dura, porque ela está relacionada à desobediência, foi a causa do cativeiro. Eu vou começar a ler do verso 8 e vou até o verso 9. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falar o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os seus ouvidos para não me ouvirem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Santo Espírito, mediante os profetas que nos precederam, daí veio a grande ira. Ou seja, aqui há referências sobre o Espírito Santo, que Deus usou os profetas, inspirados pelo seu Santo Espírito, mas os judeus não deram ouvido à palavra. Voltando então ao texto principal, que está em Zacarias capítulo 4. É um texto que vocês conhecem muito bem. Verso 6 do capítulo 4. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez levantamos a Ti a nossa voz. Reconhecemos, Pai, a nossa total e completa incapacidade de entender profundamente a Tua palavra, se não for através do Seu Santo Espírito. Ilumina, Deus, a nossa mente, abra o nosso coração
e que possamos ver um tempo novo, no sentido de relacionamento, ó Pai, com o Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, os judeus começaram a construção do templo, mas em certo momento desanimaram e pararam a obra. Eles saem da terra, onde eles ficaram 70 anos, e Deus havia dito que era preciso enfrentar essa palavra, e se nós podemos sintetizar o que eu vou falar para vocês, e muito mais que está não só em Zacarias, o retorno, o nome é reconstrução. Reconstrução sempre é mais difícil do que construção. Por exemplo, o sul do Brasil, essas chuvas e ventos intensos derrubaram inúmeras casas. Eu vi algumas reportagens, você também. Porque as perdas não foram somente materiais, foram também sentimentais. Casas que famílias moravam ali há décadas. Casa onde moraram os seus pais. Então, há todo um valor sentimental e tudo em questão de horas ruiu. Ou seja, quando lá atrás os pais, ou quem agora está morando, construiu a casa, era uma motivação. Reconstruir, depois de perdas intensas, é muito mais difícil. Então, esse número grande de judeus que voltaria agora para a terra da promessa, eles iriam que reconstruir. Tudo foi destruído, muitas coisas foram queimadas e por aí afora. Eu quero crer que na sua vida, na minha vida também não é diferente. Reconstruir é difícil, mas deve ser buscado com toda a intensidade, com a graça de Deus, todas as vezes que forem necessárias. Como resultado do ministério profético de Zacarias e Ageu, o templo foi concluído. O capítulo 4, que é chave no meu modo de pensar, trata da quinta visão. Deus usa vários meios para falar conosco. Deus usa vários meios para falar conosco. Evidentemente que Ele usa muito a sua palavra, mas eu não posso esquecer que a mesma palavra também é inspirada por Deus, mas Deus tem outros meios para falar. Deus já falou comigo usando muitos outros meios além da palavra. E eu imagino que você também não foi e não é diferente. E quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Quando Deus fala, Ele espera que a palavra desça profundamente ao nosso coração, à nossa alma e gere transformações, se possível, profundas. Porque uma coisa é o homem falar, outra bem diferente é o Criador dos céus e da terra, que foi falando e tudo veio existir. Hebreus diz que Deus foi falando e tudo veio à existência. Se esse Deus que falou e que fala, e quando Ele fala traz existência, por que em mim isso não pode acontecer? Vir à existência coisas novas que Deus quer fazer em nós, em nossa família e também através de nós. Se eu não cresce nisso, eu seria o pior dos crentes. Se eu não cresce que o Deus da Bíblia é um Deus que continua a falar, eu não poderia ser crente. Se eu não cresce que o Deus da Bíblia honra a sua palavra, eu não poderia ser crente. Se eu não cresce que o Deus que nos deu a Bíblia fala, eu não poderia ser pregador. Eu não poderia orar. Eu não poderia ensinar, eu não poderia fazer absolutamente nada para Ele se eu não cresce que esse Deus Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente e Ele quer impactar as nossas vidas para o bem. Alguns aspectos. Primeiro, o profeta é despertado, verso 1 e 2, estou preso agora, num certo sentido, no capítulo 4.
Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Deus começa no capítulo 4, dizendo que ele, através do seu anjo, ele despertou um homem de Deus, mas Deus tinha coisas preciosíssimas para tratar com o seu profeta, e Deus o despertou para esse momento singular com Deus. Eu quero lembrar os irmãos que despertado ontem não significa que eu vou estar despertado espiritualmente hoje. Despertado espiritualmente amanhã não significa que eu vou estar despertado espiritualmente no mês que vem. E em alguns casos da nossa caminhada, mesmo com um certo nível de despertamento espiritual, mas não é suficiente para a coisa grande que Deus quer fazer. E aí, o que Deus vai fazer? Ele vai despertar o vaso na dimensão que ele precisa ser avivado para entender o que Deus quer trazer ao coração dele. Porque senão a Bíblia, ela não provoca em mim o que Deus quer que ela provoque, até porque ela é espada. Ela é conhecida também como a espada afiada de dois gumes. Está lá em Hebreus que ela é poderosa até para discernir os pensamentos do ser humano. E quando ela sai da bainha, ela não volta vazia. Então Deus despertou o seu servo, como um homem que é despertado do seu sono. Como que um homem que estava em um certo sentido sonolento, Deus o despertou porque Deus queria falar com ele, Deus iria falar com ele, e Deus queria que esse homem estivesse despertado de dentro para fora, do coração para fora. E o verso 2 nos fala então: e me perguntou a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo. Depois de despertado o profeta, o anjo faz uma pergunta: que vês? Você imaginou se Deus se manifestasse poderosamente hoje à noite na sua vida, minha vida? Lá no leito, já tentando dormir ou dormindo, e Deus despertasse, e a gente acordasse, e o anjo fizesse uma pergunta, parece sem sentido: o que é que você está vendo nesses dias? Você está me entendendo? Então, agora é uma pergunta do Paulo para o Paulo e do Paulo para você. O que é que você está vendo nesses dias? Onde que os nossos olhos estão postos? Onde que o nosso coração está colocado? Como que nós olhamos para o nosso mundo hoje, independente de luta ou não, o que é que nós estamos enxergando? Ou será que nós vamos ser seduzidos pela mentalidade do final dos tempos, que vai acontecer, ou seja, comamos, bebamos, porque amanhã o quê? Morreremos. Enfim, respondi-lhe: e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Aqui é o verso 2. Ele diz, então, que ele estava enxergando, ele estava vendo um candelabro, e o verso 2 detalha, e ele viu até os detalhes aqui nesse verso que nós estamos citando. Um segundo aspecto: o óleo precisa jorrar. Nós conhecemos histórias de carros que o motor pifou, que o motor acabou, porque faltou o quê? Faltou óleo. No passado, quando eu tinha um carro velho, lá em Goiânia, com sérios problemas no motor, e o dinheiro não dava para retificá-lo,
eu sempre andava com 1 litro de óleo dentro do carro. Porque de tempos não muito longe, eu tinha que abrir o capô, pegar a vareta, enfiar a vareta e ver o tal do nível do óleo, e constantemente. Fiz algumas viagens longas, aí teve vezes que eu coloquei mais de 2 litros de óleo de reserva dentro do carro. O óleo na Bíblia, em algumas passagens, é um símbolo do Espírito Santo de Deus. O óleo descendo sobre a cabeça, naquela época o óleo era usado muito para ungir os reis de Israel e também para ungir os sumos sacerdotes. Símbolo, em alguma dessas partes, da presença do Espírito Santo. Interessante a passagem que fala sobre Arão, para mim ela é muito pedagógica, porque fala a palavra que o óleo desceu sobre a cabeça e foi descendo pela sua vestimenta sacerdotal, e o óleo chegou até a orla, até a parte inferior das suas vestimentas sacerdotais, que eram muito representativas diante de Deus. O óleo em nossa vida precisa jorrar. E nós sabemos quando o óleo não está mais nos impactando. Nós sabemos quando esse óleo não está suficientemente agindo em nós como deveria, porque nós podemos apagar esse óleo, nós podemos resistir a esse óleo, nós podemos desobedecer a esse óleo, e nós podemos outras coisas mais. E nós sabemos, o óleo está ali, é uma figura, é claro, ele está ali, mas o carro não consegue se movimentar no ritmo que Deus quer. Está faltando o transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Os cristãos da época de Jesus, os seus discípulos, o Senhor, no final de Lucas, diz que soprou sobre eles, e o Espírito Santo veio neles, como que habitar. Mas depois chega o Pentecostes, e aconteceu o quê? O transbordamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, e temos muito que falar sobre isso. Então, no verso de número 3 até o verso 5, nos fala: junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo. Agora é o profeta que faz pergunta ao anjo. Ele também gostava de fazer perguntas. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falara comigo: não sabes tu? Será que o anjo aqui está dizendo que ele tinha que saber? Não sabes tu? Nas entrelinhas parece que havia uma expectativa do anjo que ele soubesse alguns detalhes. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi, foi honesto: não, meu Senhor. Estou dizendo que eu não sei, meu Senhor. Meus irmãos, essas 2 oliveiras aqui simbolizavam o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, 2 líderes importantíssimos na reconstrução de tudo ali em Israel. Terceiro aspecto: grandes montes de obstrução. Verso 7 desse capítulo que nós estamos trabalhando. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, como eu citei, governador daquele momento, serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça sobre graça. Grandes montes de obstrução. Esses montes podem estar dentro de nós ou fora. Eles podem ser espirituais, físicos, materiais, relacionais e etc.
Esses montes podem estar em nossas famílias, eles podem estar dentro de uma igreja, que são montes de obstrução altamente resistentes. Às vezes nós não conseguimos percebê-los, outras vezes sim, e quando percebemos, podemos empenhar uma força em Deus que não é suficiente para vencer. E algum deles podem nos perseguir durante meses e anos, e absolutamente nada muda na nossa vida com Deus. Havia então ali um grande monte, não era um pequeno monte. Antes de avançar nessa questão dos montes, a Bíblia está repleta de montes de obstrução. Eu vou citar dois, um do Antigo e um do Novo. E eu vou começar no Novo Testamento. Atos capítulo 13, versos 4 a 12. Atos 13, de 4 a 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, não por homens, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, ele era judeu, mágico, também falso profeta, de nome o quê? Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Parece-nos que o procônsul não o convidou. Ele não o convidou, pelo que nós entendemos, mas ele estava ao lado do procônsul, um homem muito importante ali naquele contexto. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava, ele queria muito ouvir o quê? A palavra de Deus. Se esse homem queria ouvir a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo estava despertando, porque a Bíblia diz para nós que a pessoa só vai querer verdadeiramente ouvir a palavra de Deus se o Espírito Santo despertar. Então entendemos que o Espírito Santo já estava despertando esse homem, ele queria ouvir a palavra. Mas opunha-lhes, olha aqui o monte, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando o quê? Afastar da fé o procônsul. Satanás sabia o que estava acontecendo. O diabo sabia o que estava acontecendo. Porque se ele continuasse a dominar esse procônsul, ele iria, eu creio, dominar o pensamento de toda aquela ilha, porque naquela época, quando um procônsul que falava, todo mundo tinha que obedecer. Até na questão religiosa. Esse homem era um vaso nas mãos de Satanás. E era um monte que, com certeza, em outras e outras situações, ele também lutou para que esse povo continuasse cego, só que agora ele ia enfrentar um monte muito mais poderoso. E se você, meu irmão, não entender isso, e se eu não entender isso, nós estamos com sérios problemas. Porque diz, abrindo parênteses, Efésios, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Não é contra pessoas. Diz ali o texto que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Essas três citações são de seres a serviço de Satanás. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas ela é contra principado, potestade, dominador, que atuam no mundo invisível. Que atuam o quê? Nas regiões celestiais. Enfim, qual foi a reação
de Paulo ignorar? Às vezes, irmãos, é uma péssima ideia ignorar algum desses montes. Ou, quem sabe, relativar, tomar um café, ser cortês, que é muito bom. Enfim, quem sabe, encontrar um caminho que agrade os dois lados. Não foi assim que Paulo agiu, até porque Paulo estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio, a Bíblia faz questão de falar aquilo que nós sabemos. Essas pessoas estavam cheias, mas a Bíblia, por questão pedagógica, faz questão de frisar que esses homens e mulheres estavam cheios de Deus. Fixando nele os olhos, diz, Paulo foi claro, nada político. Ó filho do diabo, Paulo começa assim. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, se já não fosse bastante, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos. Ou seja, o que é que eu entendo? Não vai desistir de atacar, perverter os caminhos de quem? Do Senhor quem? Deus. Ou seja, a ação satânica, o objetivo final não era atingir Paulo, era atingir o próprio Deus. Era o próprio Deus que esse homem estava tentando impedir as obras de nosso Deus. E o que foi que Paulo então fez? Continua. Mas agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Será que Paulo não foi muito duro? Será que Paulo não poderia ter suavizado? Você vai ficar cego por algum tempo, não sabemos quantos dias ou quantas horas. Imediatamente, Deus estendeu as mãos e esse homem ficou cego, e o impacto na vida desse homem importante foi imediato. E o Evangelho entrou nessa ilha. Não façamos acordo com Satanás nunca e nem com seus emissários. Não vamos barganhar valores que são completamente originários na fonte das trevas, que é Satanás. Não há negociação, meu amado irmão, não há negociação entre luz de Deus e treva de Satanás. Não há negociação entre verdade e mentira. Não há negociação entre certo e errado. Não há negociação entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Importa, primeiramente, o que? Servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Agora vamos a um outro monte, entre vários que tem no Antigo Testamento, Êxodo 17, de 8 a 16. Eu quero aqui situar os irmãos no tempo e no espaço. Deus fez assim, levantou Moisés e tirou uma multidão. Segundo os estudiosos, tinha em torno de 2 milhões de hebreus, desde criança até anciãos, cruzando aquele terrível deserto. Eles tinham saído há pouco tempo do Egito. Do nada, entre aspas, do nada, levanta um grupo chamado Amalequitas. Israel não tinha invadido as suas terras, mas esse grupo partiu para o ataque. E temos muito o que aprender com essa história, eu vou ler aqui o texto, 8 a 16. Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu
onde? Eu vou estar no monte, mas no monte da bênção. No monte da bênção. Eu vou estar no outeiro, eu vou estar no monte e eu vou orar, eu vou interceder por vocês. Israel dependeria dessa ação de Moisés se contasse os números, porque diz uma passagem que somente homens preparados para a guerra teria que ser acima de 20 anos, tinha mais de 600 mil homens hebreus preparados para a guerra. Só que o discernimento de Moisés estava muito apurado. 40 anos no Egito. 40 anos, agora pastor de ovelhas, casou, filho, sogro, aquela coisa toda. Café da manhã, café da tarde. Até que Deus usou da sua pedagogia para chamar a atenção de um homem de 80 anos. E como Deus faz isso hoje também em nossas vidas. Às vezes nós vamos no automático, casamos, temos filhos, trabalhamos, ganhamos dinheiro, viajamos, e vai muito bom viajar, eu quero viajar mais, tomara que você viaja mais. Compramos, e vão lembrar nossa vida. Mas não é o que Deus tem para nós. Não é tudo que Deus tem para nós. Aí Deus quer chamar a nossa atenção. Ele coloca fogo numa sarça, atrai Moisés. Moisés foi despertado não pelo fogo, mas Moisés foi despertado pelo Deus do fogo. Tira as sandálias. Até aqui você era um. Lá na casa do seu sogro, você pode ficar de sandálias. No seu pastoreio de ovelhas, você pode. Lá no Egito, você podia. Agora não. Tira a sandália dos pés, porque eu estou aqui. E porque eu estou aqui, esse local é santo. Tira a sandália dos pés. Impactado, e nós conhecemos muito bem a história. Esse homem agora, ele passou a ter os seus radares espirituais muito, muito apurados. Muito apurados. Ou será que o velho Moisés conseguiria entender, um guerreiro, um homem da espada, que matou aquele egípcio? Agora esse homem, ele vai subir para o monte, e vai orar para que Israel tenha vitória lá embaixo, numa guerra, numa batalha. Não percamos, amados irmãos, as percepções espirituais que Deus, às vezes, teve muito trabalho para gerar em nossa vida, em nossa mente. Voltando ao texto. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhei os homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus, ou o cajado de Deus, estará na minha mão. Sinal de autoridade espiritual. Fez Josué com Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Duas pessoas importantes naquele momento estavam ao lado dele para ajudá-lo. Ele era o líder. Mas dois ajudantes o acompanharam. Quando Moisés levantava a mão, ou o cajado, e eu entendo, e alguns também entendem, no sentido que de oração e também de autoridade espiritual. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Isso pode acontecer em nossa vida. Quando nós estamos numa boa fase com Deus, de busca de Deus, nós temos mais forças para estar simbolicamente com a mão levantada na intercessão profunda. Quando nós não estamos espiritualmente bem com Deus, nós oramos 5 minutos e cansamos terrivelmente.
e perdemos as forças. Quando estamos bem, nós oramos meia hora e Deus nos chama para orar mais meia hora imediatamente, porque nós sentimos que dentro de nós há vigor espiritual para aquilo naquele momento, sem ser uma coisa vazia. A vida, a vigor. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nelas se assentou. Arão e Hur sustentavam as mãos de um lado e do outro. Assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. Foi por um longo tempo. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Só que tem o outro lado da moeda. E Moisés edificou um altar e chamou o quê? O Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Amados, a nossa bandeira não é a conta bancária no banco, por mais que ela seja gorda. A nossa bandeira, nossa vitória, não é o diploma universitário, por mais que isso é importante. A nossa bandeira não é o matrimônio, por mais que é importante. A nossa bandeira não são os filhos, por mais que são importantíssimos também. A nossa bandeira não é a igreja como uma estrutura, só uma estrutura. A nossa bandeira é o Senhor Deus. É Deus que é a minha, é Deus que é a tua, é Deus que é a nossa bandeira, no sentido daquele que vence os nossos inimigos, e ponto. Qual foi a resposta de Moisés? Ele edificou um altar. No sentido que mais consagração, mais vitória de Deus, mais experiências com Deus, mais entrega, mais busca, mais consagração. Não é o fazer pelo fazer, é aprofundar a vida devocional e pessoal com Deus. E o verso 16 nos traz um alerta, nos traz o quê? Uma lâmpada amarela. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, Moisés, esse inimigo não foi vencido completamente. De tempos em tempos, vocês vão ter que enfrentar Amaleque. E a Bíblia prova isso. De tempos em tempos, você vai ter que voltar a enfrentar esse inimigo. Não descanse. Não pegue um troféu e vai para a rede cochilar. De tempo em tempo, você vai ter que enfrentar esses Amaleques. E assim nas nossas vidas, meus irmãos. Nós pensamos que nós vencemos aquele monte de problemas. E lá passa um tempo, eles voltam de novo e nós vamos ter que lutar contra eles. Fala: pastor, mas por que Deus não faz de uma única vez? Sim, Deus em alguns momentos Ele faz de uma vez, mas outras Ele vai permitir até para nos provar. Porque se não nos provar, nós nos relaxamos. A gente vai deitar numa rede e quer limonada com as coisas saborosas do meu Goiás. As provas vêm. Mas a provisão da vitória é nossa, mas nós vamos ter que lutar contra isso. Nós vamos ter que batalhar contra isso. Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor. Ou seja, a guerra, ela seria do Senhor, mas os vasos, os instrumentos que Ele ia usar, é o povo de Israel. Infelizmente, Israel nem sempre praticou isso. Grande monte, provavelmente, é uma referência às pessoas que estavam obstruindo a obra de reforma completa do templo e reconstrução em Israel. Poderiam estar bem intencionados, mas estavam contra a vontade de Deus. Portanto, eles estavam numa rota de colisão contra o Espírito Santo de Deus. Quarto e último aspecto: somente pelo Espírito a obra de Deus é realizada. Verso 6 de Zacarias, capítulo 4.
Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos e a mim que somente pelo Espírito Santo é que nós podemos vencer. Teologicamente, o Pai está na glória. Apocalipse é bem claro. O Pai está sentado no trono de glória, só que Ele enche os céus e a terra ao mesmo tempo. Eu quero lembrar-lhes que o Filho não está mais aqui, como esteve. O Filho, Ele subiu para a glória. E diz a palavra que Ele está ao lado do Pai, e vive orar por nós e outras coisas mais. Mas também Ele enche os céus e a terra. E Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu não sou órfão espiritual e você também não é. Eu voltarei para vocês. Uma referência também ao seu Santo Espírito. Então, nós estamos principalmente vivendo a dispensação do Espírito Santo. E Ele está trabalhando entre várias coisas para preparar a igreja para encontrar o noivo. E aí, eu estou falando aqui de óleo, e a gente lembra daquelas 10 virgens. Estou falando de óleo. 5 sábias, prudentes, levaram o óleo para encontrar com o seu noivo. Mas 5 nécias, ele vai demorar muito. Eu quero comer, beber, viver, curtir a vida. Ele está demorando muito. Quando menos esperava, o noivo chegou e não houve tempo para adquirir óleo. Mas é pelo meu Espírito. Não é por força, nem por poder. Eu queria ler com vocês sobre esse assunto, mas pelo meu Espírito. Eu quero ler com vocês o que está em Êxodo, capítulo 15, versos 8 e 10, da NVI. Vou repetir, eu quero ler com vocês sobre essa questão do sopro, que no original é ruá, que está em Êxodo 15, 8 e 10 da NVI. Eu vou ler. Pelo forte sopro, aqui é ruá, Espírito Santo. Pelo forte sopro das tuas narinas, de quem? De Deus. As águas, no caso, Mar Vermelho, amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Mas enviaste o teu sopro, ruá, Espírito Santo de novo. E o mar os encobriu. Quem? Os egípcios. Afundaram como chumbo nas águas. Deus soprou e formou um paredão de água. Israel passou. Completamente protegido. Deus soprou de novo o seu Santo Espírito e aquela muralha de água desceu e matou milhares e milhares de egípcios com os seus cavalos, os seus cavaleiros. Já disse aqui um certo dia o Arthur, que gosta de fazer perguntas difíceis para pastor e não pode fazer isso. Olha bem, vovô, Faraó morreu quando as águas desceram? Eu disse: espera aí, eu vou ter que pesquisar. Porque o texto não diz que Faraó morreu. Mas, graças a Deus, pelo Google. Porque não tinha a menor ideia. E ainda eu não estava muito amigo da IA. Coloquei lá, Faraó morreu sim, não lembro de memória. Tem um salmo que diz claramente que Faraó morreu também no mar. Deus soprou, proteção, mar rasgado e o povo atravessa. Assim é na minha vida, é na sua e na igreja. Deus sopra e abre caminho onde não tinha caminho. Deus sopra
e traz direção, não tinha direção. Deus sopra e, do nada, um paredão se forma e a gente se sente seguro e atravessa, e Deus coloca um ponto final, porque o mar não continuou rasgado, Deus soprou e os inimigos foram vencidos de uma vez por todas. Há Deus maior do que o nosso Deus? Tem alguém que trabalha mais para nós como o nosso Deus trabalha, como está na Bíblia? O Deus que trabalha pelo seu povo? O Deus que trabalha pelos seus servos? Tem um Deus como esse? Que Deus sopre mais sobre mim, a minha família, esta igreja. Que Deus sopra mais sobre a sua vida, meu irmão, a sua família. E aquilo que você tem colocado as mãos na obra do Senhor. E ao terminar, um povo que foi exilado, escravizado e com tantas fraquezas, poderia realizar uma obra tão grande e importante para a glória de Deus? Pelo Espírito Santo, Deus fez aquilo. O povo voltou, o templo foi reconstruído, palácios foram reconstruídos, os muros foram reconstruídos depois, principalmente com Neemias. A sociedade foi reconstruída. E voltar agora a dançar, a pular, a beber, a viver a vida que Deus tinha para Israel. Que o Senhor te ajude a vencer os montes. Tem alguns, quem sabe, que nós podemos até contorná-los. Outros não. Nós vamos ter que enfrentar. E se não enfrentar, nós vamos perder tempo. Vamos ficar em pé. Daniel, pode vir aqui com a... Vamos orar. Nesse momento da sua história, quais são os montes mais duros que você está enfrentando? Neste momento da sua família, quais são os montes mais resistentes que você está enfrentando com a sua família? Quais são eles? Quais são eles, minha irmã? Quais são eles, meu irmão? São suficientemente poderosos para resistir ao nosso Deus? Afinal, o que Deus não pode fazer por nós, se já deu o seu Filho naquela cruz por nós, a palavra fala que nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo Jesus. E no dia da bendita conversão que nós já experimentamos, Ele veio habitar. A teologia, a doutrina é clara, claríssima em afirmar que Ele veio habitar em nós e é um habitar permanentemente até a glória eterna. Espírito Santo, só Tu, para vencer os montes que estão tentando obstruir o nosso avanço. Só o Senhor, para vencer montes no casamento, na família, na área de enfermidades. Só o Senhor para enfrentar montes de tristeza, de depressão, de fobias, de medo e etc. Só o Senhor para destruir esses montes. E o Senhor nos chama a crer. Tudo, lembram? Tudo, e tudo é tudo. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível que crê. Meu irmão, o seu lugar não é a Babilônia como prisioneiro. Não viva em cadeias. Não vivamos em prisões. Babilônia não é o meu lugar. Babilônia não é o seu lugar. Babilônia não é o lugar dos seus filhos. Babilônia não é o lugar dos nossos idosos da igreja.
Eu vi os visitos, e alguns deles de 80 e tantos anos, enfrentando doença terrível, tem uma vitalidade espiritual, que é uma coisa que me fascina. Babilônia não é o lugar do seu casamento. Casamento é lugar de vida, e vida em abundância. Vamos orar, e logo após vamos adorar. Vamos adorar e vamos orar. Levanta a sua voz, clama a Deus para que o Espírito Santo vença todos os montes que possam estar levando você a uma situação que você diz: mas não muda, pastor, mas não muda, isso não transforma, isso não acaba, isso muda um pouquinho, volta de novo, parece que vai cair, mas não cai, mas tem que cair em nome de Jesus. Ouça, Deus, o nosso clamor. O Senhor conhece as nossas batalhas, mas também conhece a nossa passividade em não enfrentar algumas lutas. Pai, não permita em nós a indiferença, porque ela é mortal. Não permita, Deus, nós acharmos que nós somos suficientes para resolver algumas coisas, porque, Pai, nós não somos suficientes para resolver algumas coisas, Pai. E pior, alguma delas, quanto mais colocamos as mãos, parece que pior ficam, Pai. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo, do Teu Espírito Santo, Deus, para reconstrução, Pai. Tu sabes o que em nossas vidas e família precisa ser reconstruído, Pai. Reconstruído na área espiritual, emocional, física e até financeira, relacional. Tu sabes muitas coisas em nossas vidas que o Senhor tem falado há muito tempo. O Senhor está falando para nós reconstruir, e nós vamos enrolando e vamos ficar refém desses amalequitas. Até quando, meus irmãos? Os amalequitas, Deus permite que eles fiquem diante de nós para ser vencidos pelo poder de Deus e para a glória e testemunho que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele é o Deus das minhas filhas, Ele é o Deus dos seus filhos, Ele é o Deus dos meus netos, e você que os tem, os terá. Ele é o Deus dos nossos netos, porque Ele é o Deus da nossa descendência. Ele é o Deus que restaura as nossas emoções, que lança para as profundezas as negativas e traz para nós emoções positivas de esperança. O nosso Deus é o Deus que tem para mim, para vocês, para as nossas famílias, vinho. Nós não precisamos ficar tomando vinho azedo, vinho estragado. Deus tem vinho novo, excepcional, mesmo para aquele que tem 80 anos, que aquele que tem 90 anos. Deus tem vinho novo para a nossa alma e para o nosso ministério, para o nosso serviço, porque o nosso ministério não é nosso. A gente fala nosso, mas é de Deus. O serviço que nós fazemos não é nosso, é de Deus. E como é maravilhoso, porque é privilégio trabalhar para o Senhor da igreja. Não é peso, não é cansaço, não é fadiga, é privilégio trabalhar para o Senhor da glória. Adoremos, Daniel, vamos encher essa casa ainda mais de adoração, o Deus que muda a nossa história. Adore, minha irmã, adore.